Se você sente que sua relação com o seu marido e com o sexo mudou depois da menopausa, fica comigo, porque essa conversa pode transformar a sua vida. Quer aumentar seu prazer sem remédio, sem vergonha? Prazer não começa no seu corpo, começa aqui, na sua mente. Você sabe mesmo a diferença entre prazer e libido? Porque entender isso muda tudo na sua vida sexual. Você pode ter libido e não sentir prazer, pode ter prazer e não sentir libido. Libido não é prazer, e prazer não é só físico. Libido e prazer são coisas diferentes, e isso explica muita coisa. Porque você tem libido, mas não sente prazer. Ou porque você tem prazer e não sente libido. Sinto vontade, mas não sinto prazer. Isso é normal? O que toda mulher na menopausa precisa saber para se reconectar com a sua sexualidade? Se você sente que sua relação com o seu marido e com o sexo mudou depois da menopausa, fica comigo, porque essa conversa pode transformar a sua vida, sua autoestima e seu amor próprio. Eu sei o quanto é difícil lidar com tantas mudanças e ainda ter que enfrentar julgamentos, dúvidas e às vezes até o silêncio dentro de casa. Quero te ajudar a entender, uma vez por todas, a diferença entre libido e prazer. Isso pode mudar tudo na sua vida sexual, na sua autoestima, na sua qualidade de vida e até na relação com seu parceiro. Talvez você ache que perdeu o desejo para sempre, ou que sentir prazer é coisa do passado, mas a verdade é que não. Vamos começar do começo. A libido. Sabe aquele interesse, aquela vontade de estar com alguém, de se envolver, de sentir o seu corpo vivo? Libido é isso, é o nosso apetite sexual, como a fome é o desejo de comer. Só que a libido é muito mais da mente do que do seu corpo. Ela depende dos seus pensamentos, das suas fantasias, da sua disposição e também do seu contexto. É isso mesmo, ela depende do seu humor, da sua saúde, do seu nível de estresse, da qualidade do seu relacionamento, da sua rotina, se seus filhos estão em casa, do seu cansaço, dos remédios que você toma. Tudo isso interfere na libido. Na menopausa, a queda dos hormônios, como a testosterona e o estrogênio, pode realmente diminuir bastante esse desejo. E aí muitas mulheres acham que estão quebradas, que não tem mais conserto, mas isso não é verdade. Tem solução. Deixa eu te contar sobre uma paciente minha, muito querida, que tinha 52 anos, quando ela chegou no consultório super frustrada. Ela me disse: doutora, eu acho que nunca mais eu vou sentir vontade de verdade. O tempo da minha libido passou. Ela sentia vergonha até de conversar sobre o assunto com o próprio marido. Achava que era só com ela, que ela estava ficando velha e que isso era sinal de que ela não estava funcionando mais como mulher. Aí começamos um trabalho juntas. Primeiro, ela entendeu que a libido mudou, mas que ela não sumiu, que a culpa não era dela e que o corpo dela precisava de novos estímulos, de mais autocuidado, de menos cobrança. Aos poucos, ela foi experimentando pequenas mudanças na vida dela. Por exemplo, uma caminhada no final do dia, um banho relaxante, um tempinho só para ela, um cuidado com a pele. Conversou com o marido, explicou como estava se sentindo, pediu mais carinho, mais paciência. E um dia, do nada, ela me mandou uma mensagem: doutora, ontem senti vontade. Não foi igual a antes, mas foi gostoso, de um jeito novo. Ela percebeu que o desejo pode voltar, só que às vezes ele volta diferente, volta mais sutil, mais ligado ao afeto, ao momento de um toque, de um carinho. Não precisa ser aquela faísca de antigamente para ser verdadeira. Por isso eu pergunto: quem aqui já sentiu falta do desejo? Ou quem sente e de vez em quando ele ainda parece diferente? Comenta aqui, quero saber muito como é que é cada uma de vocês, porque para cada mulher tem uma história única e todas merecem ser ouvidas. Agora vamos falar sobre prazer. Prazer é o sentir, é recompensa, é satisfação física e emocional que a gente sente no sexo.
ou num carinho, ou num beijo, ou num abraço, ou num toque gostoso. É como aquela sensação boa depois de comer seu prato preferido ou depois de um banho relaxante. O prazer envolve o corpo, as terminações nervosas, a liberação de dopamina, ocitocina, envolve o orgasmo, mas também envolve a nossa mente aberta para se permitir sentir. O mais interessante é que muitas mulheres conseguem sentir prazer mesmo quando a libido está baixa. Sabe quando você não estava com aquela vontade de comer, mas experimenta e a comida está tão boa que acaba comendo? Assim pode ser com o sexo. Às vezes a vontade vem depois que você começa. Isso é muito comum no nosso ciclo feminino. Quero que você pense aí. Já viveu uma situação em que você estava com vontade e se permitiu e acabou sentindo prazer? Compartilhe aqui. Pode ser só um sim ou não, se você quiser, mas compartilhe, participe. Quero dividir com vocês a história de uma outra paciente minha, uma mulher incrível de 54 anos. Mas quando ela veio conversar comigo, ela estava super desanimada, achando que nunca mais ia sentir prazer de verdade. Dizia que era como se o corpo dela tivesse adormecido, desligado mesmo, depois da menopausa. Ela disse que até evitava os momentos de intimidade com o marido, porque pensava: para que tentar se eu nem sinto vontade, eu não tenho prazer? Mas um dia, numa noite tranquila, depois de que eu já tinha conversado com ela para se permitir, o marido dela fez um carinho nos cabelos, deu um abraço e começaram a conversar sobre lembranças gostosas do passado, sem nenhuma intenção, sem nenhuma pretensão, sem expectativa, sem nenhuma vontade. E para surpresa dela, ela começou a sentir um calorzinho bom por dentro. Não era uma vontade forte de início, mas era um bem-estar, uma alegria por aquele momento, por aquele cheiro que ela estava sentindo ao lado do parceiro. E ela me contou depois: doutora, parecia que não ia acontecer nada, nunca mais tinha tido vontade. Mas quando eu me permiti relaxar, o prazer foi surgindo devagarinho, não teve pressa, não teve cobrança. E no final, foi melhor do que muita coisa que já vivi antes. E isso é o mais lindo do prazer. Ele pode aparecer mesmo quando a gente não está esperando, quando a libido está baixa. Mas se o corpo e a mente se permitem sentir, é como experimentar um prato novo e se surpreender com o sabor. Às vezes, o prazer vem durante o caminho e não antes de começar. Agora vamos falar dos desencontros que acontecem na menopausa. Muita gente acha que primeiro vem a libido, depois o sexo, depois o prazer. Mas na realidade não é sempre assim. Tem mulheres que sentem desejo, mas não sentem prazer. Seja por dor, por desconforto, por falta de conexão, por vergonha ou por preocupação. Outras mulheres não têm desejo, mas quando se permitem, sentem muito prazer. Ou seja, não é linear. Na menopausa, com as mudanças do corpo, a cabeça cheia de tabus, de vergonha, pode ser comum esses desencontros. Não significa que você está com problema, só que talvez precise olhar para o seu corpo e com a sua mente com mais carinho, sem cobrança. Deixa eu te contar a história sobre uma outra paciente minha que me procurou porque ela estava convencida de que prazer era coisa do passado. Contava que mesmo quando sentia um pouquinho de vontade, o momento não era bom, parecia que nada funcionava. Ela se sentia frustrada diante do marido e achava que tinha algo de errado com ela. E eu pedi para ela ter mais um autocuidado com ela. Com o tempo, ela resolveu mudar com pequenas atitudes. Começou a reservar um tempo só para ela, sem culpa, para relaxar e se conectar com seu corpo. Mudou sua rotina, passou a tomar banhos demorados, começou a cuidar mais da pele, a ouvir músicas que gostava e, o mais importante, criou coragem e conversou abertamente com o marido.
sobre o que ela estava sentindo, sobre as suas inseguranças, pediu mais carinho, menos cobrança. O curioso é que ao focar nessas pequenas mudanças, ela percebeu algo novo. O prazer começou a aparecer de um jeito diferente, mais leve, mais emocional, menos ligado ao desempenho sexual. Ela descobriu que podia sentir prazer mesmo sem aquela vontade explosiva de que ela tinha antes. Bastava se permitir viver o momento, sem pressão. Por isso eu te pergunto, você já viveu algum desses desencontros entre libido e prazer? Já achou que não sentia mais prazer, mas acabou se surpreendendo? Compartilhe aqui, porque cada experiência pode inspirar uma outra mulher. Agora, vamos entender o que está por trás de tudo isso. Os hormônios caem realmente, o corpo muda, a pele fica mais sensível, pode ter ressecamento, pode ter dor, pode ter fadiga, a autoestima pode balançar. E o relacionamento, como fica? Às vezes o parceiro não entende, às vezes a gente mesma não está entendendo o que está acontecendo. Além disso, a rotina diária puxada, os filhos, o trabalho, a falta de tempo, o estresse, o medo de envelhecer, o medo de não funcionar, tudo pesa. E não é frescura, mas tem formas de amenizar isso. É isso, tem formas, tem soluções. Investir na alimentação, no movimento, nos exercícios, no sono, no seu autocuidado, buscar informações, conversar com seu parceiro. Quero que você pense qual desses fatores que eu falei pesa mais na sua vida hoje. Comenta aqui, vamos conversar juntas. Agora vamos à parte prática. Quer saber como reconquistar seu prazer, mesmo depois dos 40, 50, 60? Naturalmente, sem hormônios. Pois então, primeiro, faça exercícios. Mexer o corpo melhora a circulação e melhora a sua autoestima. O sono e o autocuidado, dormir bem, cuidar de si, aumenta a sua disposição. Explore o prazer sem pressa, carícias, massagens, toque. Explore o seu próprio corpo, sem cobrança e sem resultado. Converse com o seu parceiro, explique o que você sente, peça o que você gosta. Vou compartilhar uma outra história de uma paciente minha que colocava todo mundo em primeiro lugar. Os filhos, o marido, o trabalho, a casa. E no final nunca sobrava tempo para ela mesma. Quando comecei a conversar sobre autocuidado e prazer com a Bruna, ela ficou muito desconfiada, achando que não faria a menor diferença. Mas até que topou o desafio, decidiu reservar um momento só para ela, sem pressa, sem cobrança, só para ela sentir. Naquela noite, ela preparou um banho bem gostoso, uma toalha macia, uma música suave, passou um óleo perfumado e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir aquela água quente na pele, o toque suave das próprias mãos, sem pressa, sem pensar em nada, além daquele instante. E depois ela me contou que foi simples, mas foi libertador para ela. Ela se sentiu conectada com ela de um jeito que ela não se sentia há muitos anos. Esse pequeno exercício fez ela perceber que o prazer pode começar no cuidado consigo mesma, não dependia do marido. Às vezes é só um banho, um toque, um tempinho de silêncio para acender aquela faísca de bem-estar. Agora, quais as principais objeções ao prazer? Falta de dinheiro? Falta de tempo? 5 minutos já faz diferença. Quem não tem 5 minutos? Objeções do marido? Traga ele para conversar e explique a importância disso para você. Medo de que não vai funcionar o autocuidado? Cada corpo tem um tempo. Tenha paciência e carinho consigo mesma. Para fechar, libido é o querer, prazer é o sentir. Você pode viver prazer mesmo na menopausa, com as mudanças, mesmo de um jeito novo. Se permita, busque informação, cuide de você. Você não está sozinha nessa.
Seu valor não depende da sua idade, nem do seu corpo. Você merece sentir prazer e felicidade em todas as fases da sua vida. Se você gostou do meu conteúdo, então faz o seguinte: se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas sobre menopausa, sobre autocuidado, sobre prazer e sobre bem-estar. Deixe o seu like, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade e sem tabus. E corre para o Instagram. Meu Instagram é @AndreaPaulaAzevedo. Lá eu compartilho reflexões diárias e dicas sobre autocuidado e menopausa. Me segue no Instagram também.